Deus, cumprimenta a todos na paz do Senhor. Amém. Cumprimenta a todos na paz do Senhor. Motivo de alegria estar retornando a esta casa. Pastor Márcio, obrigado pela confiança e muito obrigado porque nós somos muito, sempre bem recebidos neste lugar. Deus abençoe a vida dessa igreja, o seu ministério, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta antes de iniciar a leitura. Quantos estão preparados aqui para receber a palavra do Senhor? Amém? Por isso eu quero revelar essa palavra. Você se coloque de pé a última vez. Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 52. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 52. Eu vou pedir, pastor, nós só cada um retornar um pouquinho o volume, que eu estou meio ruim da garganta aqui. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 52, diz assim: Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Eu quero que você largue sua Bíblia agora e você dê um aplauso com glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu orando ao Senhor, eu falo abertamente para a igreja essa noite. Essa noite eu não quero trazer uma argumentação teológica. Deus não tem algo extraordinário. Mas o que eu quero trazer essa noite é algo simples. Mas eu creio que se você receber, essa palavra pode transformar a sua vida. Porque eu tenho aprendido que a pregação, o conhecimento sem transformação, ele não passa de uma informação. Por isso que quando eu olho para a pregação, nós não devemos ser e se sentirmos ser os descobridores da palavra, porque só há transformação quando há entendimento. Você pode repetir isso comigo? Só há transformação quando há entendimento. É por isso que muito mais importante do que se fala é o que se entende. Então eu quero trazer algo simples aqui essa noite, mas eu creio que é algo que vai transformar a sua história. E eu orei ao Senhor, falei: Deus, o que nós podemos trazer essa noite para realmente causar isso na sua igreja? E orando ao Senhor, olhando para esse texto, eu perguntei: Senhor, o que nos faz crescer na terra de aflição? Porque Deus está dizendo uma palavra aqui, que Ele trará crescimento na mesma geografia que a aflição. E se nós olharmos para Pedro caiu, mas Jesus o levantou na mesma geografia. Se você analisar, Cristo foi crucificado na mesma geografia que Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso a minha oração essa noite é para que essa palavra cause isso na sua vida. Deus não vai mudar somente as circunstâncias, Deus vai mudar a sua vida nas circunstâncias. Então eu quero que você repita comigo: na mesma geografia de aflição, Deus vai me trazer crescimento. Eu quero que você ligue para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: a unção, a palavra de Efraim está sobre a tua vida. Agora, querido, pense comigo: como crescer em terra de aflição?
E eu ministrando esses dias na minha igreja, e na hora da ministração, o Espírito Santo, é isso. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja, você não precisa me responder. Você tem valorizado a sua vida? Você tem valorizado a sua família? Você tem valorizado o seu ministério? Você tem valorizado as pessoas que estão à sua volta? Você tem valorizado a sua igreja? Você tem valorizado a presença de Deus? Você tem valorizado aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem valorizado o silêncio de Deus? Você tem valorizado o agir de Deus? Eu quero pregar exatamente sobre isso essa noite. Para você ter crescimento na terra de aflição, você precisa valorizar o que você tem. Você pode sacudir esse teu vizinho e dizer assim: valorize o que você tem. Porque quando nós olhamos para essa história, eu quero andar um pouquinho no capítulo 48. Quando José fica sabendo que o seu pai está enfermo, José então vai visitar o seu pai. E a Bíblia diz que Jacó estava tão enfermo que quando ele ficou sabendo que José havia chegado, a Bíblia diz que ele se esforçou para ficar em pé, sentado na cama. E a Bíblia diz que José levou seus dois filhos, primeiro, repita comigo, primogênito, Manassés, e o segundo, Efraim. E a Bíblia diz: eu preciso de dois homens aqui para me ajudar. Vem aqui, Brunão, vem aqui, Márcio. A Bíblia diz que quando José chega na casa de seu pai, Jacó, agora Israel, a Bíblia diz que José pega com a sua mão direita Efraim e com a sua mão esquerda Manassés. E ele chega diante do seu pai. Vem aqui, Brunão. Vem aqui. Isso, do lado esquerdo. E ele chega diante do seu pai, para que o seu pai abençoe esta geração. Glória a Deus. E o certo, como ele trouxe com a sua mão direita Efraim, Manassés ficaria com a mão direita de Jacó, para que o primogênito seja abençoado pela sua mão direita. Mas a palavra de Deus diz que quando chegou este momento, Israel cruzou os braços. Aleluia. Já era para você ter glorificado, mas Glória a Deus. Israel cruzou os braços. E ele abençoou o menor. Isso aqui tipifica exatamente o que Deus fez na cruz do Calvário. É exatamente a figura do que Deus fez no Calvário. Deus, naquele momento, ele cruzou os braços. E Cristo, que era o maior, era para ser abençoado com a sua mão direita. Mas Deus fez isso aqui e abençoou você e eu, que somos o menor. Você pode abraçar esse crente que está ao seu lado. Obrigado, Bruno, obrigado, Marco, e dizer isso para ele: Deus abençoou o menor. Não, você não entendeu. Abraça ele de novo e diga a ele: Deus nos abençoou. Ei, pare de tentar ser o grande, porque Deus abençoa o menor. Deus cruzou o braço. Agora pergunte para ele: você tem valorizado quando Deus cruza os braços? Parece que ele não faz nada, mas você sabe o que é o propósito disso tudo. Querido, com muita frequência e facilidade, nós nos concentramos nas coisas que não temos. Eu estou pregando aqui essa noite para alguém que está se perguntando e dizendo: eu não tenho amizades, eu não tenho ninguém para me ajudar. Pastor André, eu tenho sonhos, mas não tenho recursos. E querido, todas as vezes
você não valoriza o que você tem, o seu foco passa a ser naquilo que você não tem. E eu quero te provar hoje que tudo o que você precisa está perto de você. Repita comigo: tudo o que eu preciso está na mesma geografia da minha aflição. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Glória a Deus. Capítulo 4. Glória a Deus. Êxodo capítulo 4. Glória a Deus. Deus seja louvado, aleluia. Aleluia. Repita comigo: tudo o que eu preciso está perto de mim. Êxodo capítulo 4 diz assim: então respondeu Moisés: mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz, e disserem: o Senhor não te apareceu. E perguntou-lhe o Senhor: o que tens em tua mão? E ele respondeu: uma vara. Querido, Deus sempre usará algo que está perto de você. E por esse motivo nós perdemos grandes oportunidades e até mesmo milagres. Olha Moisés, tudo o que Moisés tinha, repita comigo, era um cajado. Algo que parecia comum. Mas quando o povo de Israel ficaram encurralados no Mar Vermelho, Moisés era uma pessoa que valorizava o que tinha. E quando eles estavam encurralados, eu acredito que naquele momento talvez Moisés pensou: Deus, envia 10.000 anjos para sairmos dessa. Senhor, faz chover fogo do céu, faça algo grande. Sim, Deus estava prestes a fazer algo grande, mas entenda isso: todo algo grande que Deus faz começa com algo pequeno. Pode parecer comum, mas tudo que você entrega nas mãos de Deus vira milagre. Querido, Deus já colocou algo em tuas mãos. Eu preciso de alguém para receber essa palavra. Deus já colocou algo em suas mãos que é suficiente para você conseguir o que você precisa. Você não tem mais o que esperar. O que você deve fazer é usar aquilo que Deus já tem lhe dado. Escute, você não tem direito de esperar nada de Deus se você não vai usar aquilo que Ele já te deu. Aleluia. Eu vou repetir isso. Você não tem direito de esperar nada de Deus se você não usar aquilo que Ele já te deu. Repita comigo: eu não tenho direito algum se eu não for usar aquilo que Ele já me deu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. quero profetizar. Mas antes de profetizar, eu quero te contar uma coisa. Uma certa feita, Elias, em 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo 41, a Bíblia diz que ele chega diante do rei Acabe e diz: Acabe, sobe, come e bebe, porque eu já ouço o ruído de uma grande chuva. E Elias vai para o Monte Carmelo, e a Bíblia diz que Elias, quando chega diante do Monte Carmelo, ele disse para o seu moço: sobe, olha para a banda do mar. E a Bíblia diz que o moço foi, mas ele não viu nada. Ele voltou para o profeta e disse: profeta, eu não vi nada. O profeta diz: volta lá 7 vezes. E a Bíblia diz que na 7ª vez, o moço viu levantar do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora estende suas mãos para receber. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: é do tamanho da mão de um homem, é pequeno sim, mas Deus está dizendo: vem grande chuva sobre a tua casa, vem grande chuva sobre a tua vida. E eu creio que eu estou pregando para um povo que já está ouvindo o ruído de chuva. Pergunte para o teu irmão que está do seu lado, diga: você
Esquecemos de olhar para aquilo que está perto. Aleluia. Você lembra quando Deus lhe deu uma ordem para Moisés? Em Êxodo capítulo 14, versículo 16, ele diz: Moisés, estende a tua mão e levanta o teu cajado. Era como se Deus estivesse dizendo: Moisés, levanta o que você tem. Aleluia. Estende a tua mão, porque o mar vai se dividir e os filhos de Israel irão passar no meio dele a seco. Querido, se você fizer aquilo que é comum, Deus vai fazer aquilo que é incomum. Se você fizer aquilo que é natural, Deus vai fazer aquilo que é sobrenatural. Mas sabe qual é o problema da igreja hoje? O problema da igreja é que nós queremos receber algo novo, sendo que nós não estamos dando conta de administrar nem o que temos. Aleluia. Se você quiser prosperidade, se você quiser crescimento, escute o que eu vou te dizer. Prosperidade não é só receber algo novo. Prosperidade também é saber administrar e valorizar o que você tem. Você pode virar isso para o meu vizinho, me ajude a pregar. Diga para ele: prosperidade também é saber administrar e não só receber. Segundo, para você crescer na terra da aflição, você tem o quê? Que valorizar o que você tem. E valorizar o que você tem também é saber dizer não. Se você não sabe dizer não na sua vida, escute isso: você está abrindo grandes portas para a destruição da sua vida. Tem muita gente que não sabe dizer não e está perdendo tudo que tem. Perdendo nome, perdendo casa, perdendo tudo. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: você é uma pessoa que sabe dizer não. Ah, pastor, mas eu não sei dizer não. Mas se você quiser crescer, você precisa saber dizer não. Glória a Deus. Aleluia. Agora, o que eu acho interessante no agir de Deus são 3 características. Primeiro, Deus usou algo comum, sim ou não? Deus usou um cajado. Segundo, Deus usou o que ele tinha. Terceiro, Deus usou o que estava perto dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você, mais uma. Você não acha que você está valorizando mais as coisas que estão longe de você do que as coisas que estão perto de você? Você valoriza mais um conselho de um colega de trabalho do que a sua própria esposa. Você valoriza o conselho de um desviado, mas não dá valor para o conselho do pastor que entrega a sua vida para você. Glória a Deus. Você está dando valor mais para as coisas que estão longe de você do que o que está perto. Será que o cuidado que você precisa, será que a resposta que você precisa, será que o milagre que você precisa não está perto de você? Glória a Deus. Não seja um crente chamado Marta. Você lembra de Marta? Em Lucas 10, a partir do versículo 38, a Bíblia diz que Jesus chega numa aldeia e ele vai para uma casa de uma mulher chamada Marta. E essa mulher, a Bíblia diz que tem uma irmã chamada Maria. E quando Jesus está nessa casa, Maria assenta-se aos seus pés. E a Bíblia diz que ela começou a se alimentar, ouvir as palavras de Jesus. Enquanto isso, Marta estava distraída com muitos serviços da sua casa. Você já percebeu quantas vezes Jesus está presente e nós não percebemos que Ele está na nossa vida? Você já percebeu quantas coisas
a sua irmã ficou com a melhor parte. Querido, eu venho aqui essa noite para te dizer: as respostas que você precisa, muitas das vezes, é algo comum. E a minha oração essa noite deve ser essa, pastor André: Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver aquilo que está perto de mim. Querido, você precisa valorizar aquilo que te impulsiona para o cumprimento do teu propósito. Você precisa valorizar as pessoas que estão te promovendo. Vire para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: Deus usa coisas simples. Não, mas fala com o profeta: Deus usa coisas simples. Querido, não fracasse por não ver as coisas. Você sabia que nós aprendemos e crescemos muito mais quando nós estamos esperando a promessa do que quando recebemos ela? Aleluia. Querido, você sabia que o sucesso, ele destrói muito mais do que o fracasso? É por isso que muitas das vezes Deus não nos tira da geografia da aflição, para que você entenda o propósito que muitas das vezes Deus permite acontecer na sua vida. Porque, repita comigo, muitas das vezes o sucesso destrói mais do que o fracasso. Agora eu quero que você preste atenção em anúncios do ouvido. Eu quero, quantos aqui estão valorizando o que tem? Você quer valorizar o que você tem? Então guarde isso que eu vou dizer. Você precisa guardar e valorizar esses 3 tipos de relacionamento na sua vida. Primeiro, repita comigo: eu preciso valorizar as pessoas que são confidentes na minha vida. Entenda isso. As pessoas confidentes são aquelas que você pode acreditar, são as pessoas que você pode desabafar, são as pessoas que você pode confiar. E o interessante é que elas sabem das suas limitações, elas sabem dos seus erros, mas ela não tem interesse nenhum sobre você. Tudo o que ela quer é te ajudar e estar ao seu lado. Por favor, igreja, proteja esses tipos de pessoa. Não deixe que nada e nem ninguém destrua esses relacionamentos da sua vida. Mas tome cuidado que neste momento aparecerão pessoas na sua vida que se farão de confidentes, mas não passam de curiosos. Mas, pastor André, então como eu consigo discernir para que eu valorize essas pessoas na sua vida? Entenda isso. O curioso sempre vai querer aquilo que está em tuas mãos. Mas o confidente vai sempre querer aquilo que está no seu coração. Você quer ver uma coisa? A multidão queria o que estava nas mãos de Jesus, só milagre. Mas os discípulos, os apóstolos, às vezes o mais chegado, talvez o discípulo amado, queria o que estava no seu coração. Esse é o grupo que você precisa valorizar. Segundo, o grupo que você precisa valorizar são as pessoas constituintes. O que é isso, pastor? Entenda isso. São pessoas que vão compartilhar dos mesmos alvos que você. São pessoas que vão compartilhar dos mesmos objetivos do que você. Creem nos seus valores, creem no que você prega, mas escute isso: não estão ligados a você, estão ligados somente naquilo que você acredita. São pessoas que só vêm para te ajudar no seu propósito, mas não estão ligados a você. São pessoas por um tempo determinado da sua vida. Eu pergunto para a igreja: o fruto dá em estações, sim ou não? Existem pessoas na sua vida que é por um tempo específico.
Se a igreja entendesse isso hoje. São pessoas que são por um período específico. Valorize este momento. Mas essas pessoas só vão te alavancar, só vão te promover, só vão fazer você subir de nível, um nível espiritual maior, só vão fazer com que te ajude a você cumprir o seu propósito. Mas vire para o teu vizinho e diga para ela: mas elas não estão ligadas à sua pessoa. Existem pessoas aqui dentro que precisam ouvir o que eu vou dizer agora. É por isso que pessoas que te deixaram, na verdade, é porque nunca estiveram com você. Eu vou repetir isso. Pessoas que te deixaram, é porque na verdade nunca estiveram com você. Receba essa palavra. Deus não usa aquilo que te deixou para te abençoar. Deus usa aquilo que ficou com você. Há uma palavra de Efraim liberada sobre você, e Deus manda te dizer: eu não trabalho com o que você perdeu, eu trabalho com o que ficou na tua história. Eu não sei se a igreja recebeu. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, pegue com força e diga para ela: a unção de Efraim, a palavra de Efraim, ninguém vai tirar da tua vida. Deus não trabalha com aquilo que te deixou. Segunda coisa, aprenda isso: o seu milagre não está com quem te deixou. Eles não levaram a sua vida, eles não levaram o seu futuro, eles não levaram o seu propósito. Entenda isso. As pessoas que te deixaram não levaram essa palavra da tua vida. E Deus te colocou aqui hoje para que você vá para um outro nível. E você precisa entender isso que eu vou dizer agora. A sua vida precisa ser como um motorista de ônibus. Essa igreja precisa entender isso. Porque depois que eu entendi isso, a minha vida ministerial mudou. Por que, pastor André? A minha vida precisa ser como um motorista de ônibus. Porque o motorista de ônibus e a sua vida é este ônibus. Você precisa entender que pessoas irão entrar e pessoas também irão sair. Mas o seu trabalho é somente esse: continuar dirigindo. Eu quero que você, se você puder sair do seu lugar, saia. Mas eu quero que você saia daqui essa noite dizendo isso para o teu irmão. Diga para 5 pessoas aí: continue dirigindo. Não, continue dirigindo, pastor Márcio. Continue dirigindo, irmão, igreja paixão do Senhor. Deus está dizendo para essa igreja hoje: independente de quem entra, independente de quem sai, continue dirigindo para o seu alvo. Continue dirigindo. Você tem um destino e você precisa continuar dirigindo. Deus não te chamou para ficar no meio do caminho. Deus não te chamou para ficar prostrado. Deus te chamou para cumprir o seu destino. Pastor, mas se eu não chegar em primeiro, não importa. O reino de Deus não tem ordem de chegada. O importante é quem chega. Em Apocalipse, Jesus diz o seguinte: ao que vencer, sentará comigo no meu trono. Ele não diz que é o primeiro, ele
Continue dirigindo. Vocês estão entendendo a palavra? Terceiro grupo de pessoas que você precisa valorizar: o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, porque são eles que vão por todo o caminho da sua vida. Estando ruim, estando bom, com pneu furado, com motor fundido, mas ela está ali. Se eu cheguei onde eu estou hoje, é claro, é a graça de Deus, mas também é essa pessoa, a minha esposa. Sabe por quê? Porque o nosso cônjuge nos ama simplesmente pela pessoa que nós somos. Glória a Deus. Todos querem crescimento essa noite? Agora entenda isso, que essa igreja precisa entender. A igreja não precisa de pessoas que lutam por ela. A igreja precisa de pessoas que amem como ela. Você não precisa de pessoas que lutam com você. Você precisa de pessoas que amem com você. Porque as pessoas que só lutam, mas não amam, uma hora podem lutar contra você. Tome muito cuidado. As pessoas que pegam a espada, mas não sabem amar. Porque uma hora eles podem lutar contra você. Eu vou te provar isso na Bíblia. Deus tremendo, aleluia. Porque você lembra em 1 Samuel capítulo 30? Quando Davi chega com os seus homens na cidade de Ziglag, e quando eles contemplam a cidade desolada, queimada, famílias levadas cativas, o que a Bíblia diz? Que os homens que lutavam por Davi queriam agora matar Davi, porque eles lutavam, mas eles não amavam por Davi, porque são pessoas que são fiéis à causa, mas não a você. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: quem está à sua volta? É fiel a você ou somente a sua causa? Glória a Deus. Glória. Escute, a maior expressão do mau caráter de alguém é como elas tratam as pessoas quando elas pensam que não precisam mais. Sim, Deus. Aleluia. E depois disso você vai entender uma coisa: como elas irão te tratar quando elas pensarem que não precisam mais de você. Querido, pare um pouquinho e reflita comigo. Você já percebeu como está a vida das pessoas que te odeiam? Você já percebeu como está a vida das pessoas que só te criticam? Nunca estarão melhor do que a sua vida. Aleluia. Deus, aleluia. Mas entenda uma coisa, uma frase que Aristóteles diz que é muito interessante: quer não receber crítica? Eu tenho 3 receitas para você essa noite. Qual? Primeiro, não fale nada. Segundo, não faça nada. E terceiro, não seja nada. Aleluia. Quer não receber crítica? Faça essas 3 coisas. Mas, querido, eu creio que eu estou diante de um povo, de uma igreja, que vai pegar todas as críticas que tem recebido e vai fazer delas um combustível para você chegar e crescer na terra da sua aflição. Agora escute: já as pessoas que estão melhores do que você, percebam que elas estão melhor porque elas não dão tempo para criticar e para odiar. Agora escute: você lembra de Sansão em Juízes 15:15? Quando Sansão estava para guerrear com 1000 filisteus, a Bíblia diz, e eu acho lindo esse versículo, que diz assim: e Sansão
achando uma queixada de jumento. Ou seja, Sansão, ele tinha o discernimento de que o que ele precisava estava perto dele. Estende suas mãos para os céus. Não é pelo que você tem, mas é pela unção de Deus que está em você. Não, você não entendeu. Eu quero repetir e liberar essa palavra. Não é pelo que você tem, mas é pela palavra de Efraim que está sobre a tua vida. Eu já estou acabando. Segura mais um pouquinho. Querido, você sabe qual é o maior inimigo da unção? Alguém sabe me dizer? O maior inimigo da unção se chama comparação. Repita comigo: o maior inimigo da unção é a comparação. Você nunca vai estar satisfeito. Irmãos, e parece uma coisa, quando o pastor estava falando de adoção, de sabermos a nossa identidade, eu disse: é o Espírito Santo. Porque você nunca vai estar satisfeito com quem você é, se você ficar se comparando com os outros. Porque quando você compara, escute isso, você não se dá o direito de valorizar aquilo que está na sua vida. Se você viver a sua vida comparando com as vidas dos outros, você nunca vai valorizar o que você tem. E se você não valorizar o que você tem, você nunca vai crescer na terra que Deus prometeu para você. Não passe a sua vida comparando com a vida dos outros. Você pode abraçar essa pessoa que está do seu lado e dizer isso para ela. Valorize o que você tem. Valorize o que está perto de você. Valorize as pessoas que Deus colocou perto de você. Valorize a sua igreja. Valorize a palavra de Deus. Valorize a presença que Ele colocou em você. Valorize os dons que Deus colocou na tua existência. Querida, eu quero liberar uma palavra sobre você. Você vai vencer os gigantes, as situações que você tem passado. Escute isso, por aquilo que você tem. Eu quero dizer nessa igreja que Deus vai cumprir os sonhos que Ele te fez sonhar, por causa de uma palavra que está sobre você. E a palavra é essa, a palavra de Efraim. Você vai alcançar os seus sonhos, porque você tem esta unção na sua vida. Mas escute, quantos querem crescer? Você já percebeu quantas vezes nós passamos por problemas, por circunstâncias que não é o diabo, que não é aquilo que está em nosso redor, mas por aquilo que nós falamos. Quantas pessoas estão passando por problemas por aquilo que falam? Quantas pessoas estão sendo feridas hoje pelas suas próprias almas? E muitas das vezes o seu filho, o seu pastor, a sua igreja, ela não precisa muitas das vezes de conselhos. Muitas das vezes a pessoa que está do nosso lado, você não sabe o que ela está passando. E tudo que ela precisa não é de palavra. Tudo que ela precisa é que você ouça ela. Nós somos tão egoístas.
Nós queremos crescer na terra de aflição, sendo que nós só olhamos para a nossa vida e nós não conseguimos ter. E esses dias eu estava lendo isso, que a misericórdia não santificada. Nós olhamos para a pessoa somente para comparar, mas nós não depositamos o nosso valor, aquilo que Deus colocou na nossa vida, nessa pessoa. Será que nós temos valorizado a igreja? Será que nós temos valorizado o Evangelho? Será que você é capaz de lavar os pés dos Judas da sua vida? Será que você é capaz de ter um ato de misericórdia com o seu inimigo? Você acha que você é capaz de valorizar aquilo que você tem na sua vida com um ato de enxergar a pessoa que não te fez nada e dizer: eu lavo os teus pés, porque eu valorizo aquilo que Deus se coloca. Eu quero fazer um ato profético neste lugar. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Louvado o teu nome. Eu quero que você estenda as suas duas mãos para os céus. Mas não estender assim, mas como se você fosse tocar algo que estava em cima de você. O maior que você pode tocar. Isso, toque. Escute. Glória a Deus. Fique por alguns momentos assim. A Bíblia diz que quando Moisés e o povo de Israel, em Êxodo capítulo 17, versículo 8, foi guerrear contra Amaleque em Refidim, a Bíblia diz que quando Moisés estendia as suas mãos, o povo de Israel prevalecia. Mas quando Moisés abaixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Eu pergunto para a igreja: dói ficar com os nossos inimigos? Dói, igreja? Olha para mim, dói? É exatamente assim que o seu pastor fica quando você não cuida dele. É exatamente assim que a sua família se sente quando você não cuida dela. É exatamente assim quando o seu irmão que está do seu lado se sente quando você não cuida dele. E você quer crescimento, mas não valoriza isso. Mas agora olhe para mim. A Bíblia diz que subiu com Moisés Arão e Hur. Agora eu quero que uma pessoa só, a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, segure o seu braço aqui. Segure. Isso, segure. Eu pergunto para a igreja: é mais fácil? Dói menos? É exatamente assim que você vai crescer. Você só vai crescer se nós tivermos nessa igreja Arão e Hur para ajudar Moisés no seu propósito. Será que você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e diga: você valoriza o que você tem? Então pode tratar de cuidar de mim. Eu quero perguntar aqui: cadê os Arãos e os Hur desta igreja? Todas as vezes que você tentar fazer algo sozinho,
você vai bater com a cara na parede, porque a obra de Deus, ela é feita por uma unidade. Eu quero que você feche os seus olhos. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Aleluia. Eu quero que neste momento, eu quero que neste momento você tenha a oportunidade de você dizer para o teu Deus: querido, não espere você perder as coisas para você poder valorizar. Não espere você perder a sua família para poder valorizar ela depois. Não espere você perder o seu chamado, a sua igreja, o seu ministério, para depois você valorizar. Não espere você estar numa lama de um charco de lodo para você valorizar o som que Deus havia depositado em você. Pare de clamar a Deus somente quando você está em apuros. Valorize a palavra de Efraim que está sobre a tua vida. Você pode começar a orar ao Senhor agora. Em 2 minutos nós encerramos. Mas eu quero que você, em lágrimas essa noite, você diz para o teu Deus: eu não tenho direito de esperar nada do Senhor se eu não for usar aquilo que o Senhor já tem me dado. Será que você pode reconhecer aquilo que Ele já depositou na tua vida? Será que você pode reconhecer aquilo que já está em você? Aleluia! Valorize o toque dele, valorize a presença dele, valorize a palavra que está sobre a tua vida, sobre a tua família. Valorize a vida da sua igreja, valorize a vida do seu pastor, valorize a vida dos seus filhos, valorize. Olhe para mim, igreja. Louvado seja o nome, Deus. Vou passar o microfone para o pastor Márcio. Nós vamos encerrar. Mas antes disso, você não pode deixar de cumprimentar todos esses irmãos e dizer para ele: continue dirigindo. Amém? Saia do seu lugar e cumprimente essa pessoa e diga para ela: continue dirigindo.